Boa noite, muito boa noite todo mundo, como é que vocês estão? Vou botar aqui o tema da live de hoje, sobre a DARF, e vou começar aqui, tá? Porque o meu objetivo é gravar essa aula, essa live aqui para vocês posteriormente poderem assistir, tá ok? Então hoje eu vou falar tudo sobre DARF, né? DARF é o documento que a gente tem que preencher quando a gente tem algum lucro sobre ação ou fundo imobiliário ou alguma operação que nós fizemos no mercado financeiro. Tá ok? Então, primeiramente, o que é uma DARF, André? A DARF nada mais é que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então, é o documento que a gente tem que pagar mensalmente toda vez que a gente tem um lucro quando a gente vende alguma ação, tá bom? Ou ação, ou opção, ou fundo de investimento imobiliário, ou alguma operação no mercado futuro, né? Um day trade que você faça, tá ok? Então, primeiramente, tem que saber o que é esse documento, tá? Segundo, mais importante, quando que eu tenho que pagar isso, André? Você só vai pagar a DARF se você tiver lucro no final de um mês. Então, você paga a DARF uma vez por mês, esse documento, você vai pagar uma vez por mês, e só vai pagar depois que no final de todo mês você tiver lucro. Se no final do mês você tiver prejuízo, você não vai pagar nada, tá bom? Então esse é segundo ponto que a gente tem que observar. Tá? Então, primeiro ponto, a DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal. O segundo é que você só vai pagar a DARF se você tiver lucro. Tá? Teve prejuízo, não paga, não se preocupa. Terceiro ponto importante, você tem que pagar a DARF até o último dia útil do mês seguinte. Por exemplo, mês de setembro, eu fiz toda a minha conta na minha planilha e eu vi, André, que eu tive lucro de R$ 200. Em todas as operações que eu vendi, todas as ações que eu vendi 5 ações durante o mês inteiro. E aí, dessas 5 ações, eu juntei tudo e tive um lucro de R$ 200. Quando que eu devo pagar? Eu já estou com a DARF na mão, mas eu tenho até quando para pagar? Você tem até o último dia útil do mês seguinte. Como essa DARF é do mês de setembro, você tem até o último dia útil do mês de outubro para pagar. Que vai ser aqui, ó, deixa eu ver aqui. Vai ser no dia 29 de outubro. Então você vai ter até o dia 29 de outubro para pagar a sua DARF, que você teve, né, em relação a setembro. E aí no final do mês de outubro, em novembro, você vai somar tudo que você teve no mês de outubro e pagar até o último dia útil do mês de novembro. Então a DARF a gente paga uma vez no mês e tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar, tá bom? Então esse é o quarto ponto que a gente tem sobre a DARF. Quinto ponto sobre a DARF, um ponto muito importante, né? É o que? Se você teve prejuízo passado, você não precisa de pagar DARF e você pode abater no seu lucro futuro. Por exemplo, eu vou mostrar aqui que às vezes na teoria a gente não consegue entender direito, tá? Então vou mostrar aqui, ó, vou botar a câmera na tela e vou mostrar. Por exemplo, se você no mês de setembro, né, pera que está muito pequeno a letra, vou aumentar a letra aqui. Eu não sei aumentar, deixa eu ver isso aqui, ó. Então, no mês de setembro eu tive um prejuízo de R$ 1.000. R$ 1.000. Em outubro, eu tive um lucro de R$ 500. Aí você vai falar, André, eu tive um lucro de R$ 500 em outubro, então eu tenho que pagar a DARF referente ao lucro que eu tive de 500? Não, porque você teve um prejuízo de R$ 1.000. Então você vai abater R$ 500 desse prejuízo que você teve. Então, na teoria, em novembro, você não paga a DARF. Não paga a DARF. Por que você não paga a DARF? Porque você abateu o prejuízo que você teve no lucro que você teve em outubro. Tá bom? E aí, depois que você abateu o seu prejuízo que você teve de R$ 1.000 no R$ 500, se em novembro você teve um lucro de R$ 600, em novembro, né? Deixa eu apagar isso aqui, não paga DARF, você não vai pagar DARF em relação ao outubro. E aí você teve um prejuízo em setembro, prejuízo de R$ 1.000,
Em outubro, um lucro de 500. Em novembro, um lucro de 600. Então, você, dos R$ 1.000, você abateu 500, sobrou R$ 500 para abater. E aí, em novembro, você teve um lucro de R$ 600. Eu vou pagar DARF relativo ao mês de novembro, André? Vai. Relativo a R$ 100 apenas. Porque você abateu os outros R$ 500 em novembro. Ficou claro? Então, relembrando, em setembro você teve um prejuízo de R$ 1.000. Em outubro, um lucro de R$ 500. Então, você abateu R$ 500 dos R$ 1.000. Em novembro, teve um lucro de R$ 600. Você abateu os outros R$ 500 e sobrou os R$ 100. Você vai pagar a DARF referente a este lucro que você teve aqui, tá bom? Então, este é o ponto importante em relação a prejuízo ou lucro. E o prejuízo, ele é atemporal. Ou seja, se eu tive um prejuízo em novembro de 2020, eu tive um prejuízo, né? E eu só fui vender a ação agora em setembro de 2021. Eu tive um lucro de R$ 200. Eu consigo abater o prejuízo que eu tive ano passado, né? Um prejuízo de R$ 500? Consegue, porque o prejuízo ele é atemporal. Eu tive um prejuízo de R$ 500, eu fiquei um tempão sem mexer na bolsa, só fui mexer esse ano. E eu consegui vender uma ação que eu tinha e lucrei R$ 200. Eu abato esse prejuízo que eu tenho de R$ 500 e aí eu não pago nada sobre este lucro que eu tive. E ainda fico com um saldo para abater de R$ 300. Tá ok? Então isso aqui é muito importante para quem paga DARF saber também. E aí, quanto que eu tenho que pagar de DARF? Tá bom, André, eu entendi agora quanto que eu tenho de lucro, né? Quanto que eu tenho de prejuízo e quanto que eu pago de DARF em cada ativo que eu tenho. Então, primeiro, sobre as ações, se você tem dois tipos de operações que você faz, né, nas ações nos fundos imobiliários, que é o quê? O que a gente chama de day trade, que são as ações no mesmo dia, né, ou seja, eu comprei uma ação hoje e vendi ela hoje. É uma operação do mesmo dia. E tem o swing trade, que eu compro hoje e vendo amanhã, depois ou qualquer outro dia. São operações em dias diferentes. Tá? Então, eu fiz o day trade e o swing trade. O day trade, eu tenho que pagar 20%. Eu tenho que pagar para o governo do lucro que eu tive. Então, se eu lucrei R$ 100, eu tenho que pagar R$ 20. Já no swing trade, eu tenho que pagar apenas 15%. Então, eu pago 15% do meu lucro. Então, relembrando aquele dia que a gente teve lá, né? Então, a gente teve um lucro de R$ 100. Só que eu comprei e vendi no mesmo dia, eu vou ter um day trade, um lucro de 20%. Eu comprei e vendi em dias diferentes. Comprei ontem e vendi hoje. Eu vou pagar 15% do meu lucro. E lembrando, eu só pago no final do mês. Tá? Então, eu posso somar todas as operações que eu fiz no mesmo dia, tudo que eu fiz de day trade, eu somo no último dia do mês, né? Vamos supor, no dia 29 de outubro, eu vou somar, eu boto lá day trade e somo. Então, eu fiz uma operação que eu tive um prejuízo de R$ 100. Eu fiz outra operação que eu tive um lucro de R$ 300. Eu tive outra operação que eu tive um lucro de R$ 1.000. E aí no final do mês, somando tudo, deu um lucro de R$ 1.200. Só que isso foi em day trade. Então quanto que eu tenho que pagar, André, de imposto de renda do day trade? Eu tenho que pagar day trade 20% de R$ 1.200, que vai sair R$ 240 que eu pago de imposto de renda, de DARF, tá bom? Isso é em relação ao day trade. Se eu fiz swing trade, eu faço uma outra tabelinha, que a gente chama de swing trade. E faço a mesma coisa. Durante o mês, eu tive um lucro de tal, prejuízo de tal. Somo tudo e faço o resultado. Se for lucro, eu pego 15% desse lucro. Está escondido aqui, ó. 15% desse lucro e pago a minha DARF, tá? Aí, André, é só pegar o lucro e prejuízo? Tem um porém, né? Deixa eu só fazer o contrário aqui. Ações, né? Vamos lá. Ações é 15%, né? Para swing trade e 20% para day trade. Opções, né? Opções a gente tem 20% tudo. Fundos imobiliários também é 20% tudo que eu pago, tá? Então a gente tem ação, opção e fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário é 20%, opção é 20% e ação 15%.
E aí tem um outro pulo do gato que a gente chama, que é o quê? É um desconto que a gente tem. Sobre as ações, eu não vou pagar DARF se eu vendi o total que eu vendi de até 20 mil reais. Como assim, André? Se eu vendi 10 mil reais em ações no dia de hoje, e aí eu só vou vender de novo no final do ano, no final do mês, né? Eu vou botar aqui, ó, 10 mil reais, 10 mil, botar em dinheiro aqui, ó, 10 mil reais, eu vendi no dia 1º de outubro. E aí depois eu vendi mais 5 mil reais em ações no dia 20 de outubro. Depois eu vendi mais 1.000 reais de ações no dia 28 de outubro. Então, somando tudo, eu somei em outubro, eu vendi 16 mil reais. 16 mil reais em outubro. Outubro. Eu pago DARF e eu tive um lucro, né? Eu tive um lucro de 20 mil reais. Então, comprei a ação, valorizou pra caramba, eu lucrei 20 mil reais. Eu vou pagar 20% de 20 mil reais, André? Não. Por que eu não vou pagar 20% de 20 mil reais? Porque eu vendi apenas 16 mil reais. E a gente tem a isenção sobre ações, tem isenção de 20 mil reais no mês. Então, significa que se você comprou ação, vendeu ações este mês, e ela deu até 20 mil reais, você não paga o imposto de renda. Por mais que você tenha um lucro de 100 mil reais, você não vai pagar o imposto de renda, tá bom? Então isso é muito importante saber também. Então, somente nas ações, se você vendeu, você vai pegar todas as suas ações que você vendeu, se der menos que 20 mil reais, por mais que você tenha muito lucro no mês, você não paga a sua DARF, tá? Você vai pagar se passar de 20 mil reais no mês. Então, para quem está iniciando em ações, isso aqui é muito importante, porque você pode ficar muito tempo sem pagar a DARF. Se você tiver 1.000 reais de lucro, só que você vendeu menos que 20 mil reais, não paga DARF. No outro mês, teve mais 1.000 reais de lucro e não alcançou ainda os 20 mil reais aqui. Você não vai pagar DARF apenas quando passar de 20 mil reais, tá bom? Já ao contrário, as opções e fundo imobiliário, você tem que pagar DARF, porque não tem a isenção de 20 mil reais, tá? Então esse é outro ponto muito importante para a nossa DARF, para pagamento da DARF. Então, primeiramente é isso que a gente tem que entender. Então, vou botar aqui embaixo outra coisa. Como eu vou pagar, né? Como eu vou fazer o cálculo da DARF? É apenas eu somar o quanto que eu comprei e quanto que eu vendi? Não, André. Eu vou somar. Né? Então, total, a DARF é igual ao preço que eu comprei, preço de compra da ação, menos o preço que eu vendi, menos os custos que eu tive. Então, normalmente, quando a gente executa uma compra e uma venda de ação, eu pago, a gente chama de corretagem ou emolumentos, que nós vamos ver daqui para frente. Então, eu comprei uma ação por 10 reais, eu vendi a ação por 20 reais, eu tive um lucro de 10 reais. Só que eu paguei 2 reais de corretagem. Então, eu tiro. Vou fazer um exemplo aqui embaixo. Então, quanto que eu tenho que pagar de DARF, André? Eu comprei ela por 10 reais. Comprei uma ação por 10 reais e vendi ela por 20 reais. E tive 3 reais de corretagem, né, de custos. Então eu tive um lucro de, né, ao contrário, né, o preço de venda, fiz errado aqui, ó, é o preço de venda menos o preço de compra, né, para dar positivo. Aqui, ó, preço de venda menos o preço de compra menos os custos. Então vai dar 20 reais menos 10 reais menos 3 reais. Então eu tive um lucro de 7 reais. Então eu vou pagar o imposto sobre os 7 reais. Então eu tenho que descontar esse custo. Então a gente pode ter realmente aí abater a nossa DARF, pagar menos imposto se a gente realmente evitar esse custo. Normalmente a pessoa tem a nossa planilha e na planilha a gente deixa esse custo de lado. A gente está pagando mais DARF, né? Está pagando mais imposto porque a gente não bota os custos que a gente tem. Ah, André, onde colhe esse custo? Nós vamos ver mais para frente, mas eu já vou botar aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Na nossa taxa de corretagem, a gente tem isso aqui, ó, que é, ó, taxa de liquidação 56 centavos, emolumentos 6 centavos, imposto de renda retido na fonte 10 centavos. Então, isso aqui a gente tem que botar como custo e vai abater na nossa DARF no final, tá bom? Então,
Segunda coisa, né? Então a gente já sabe as ações, né? A gente já sabe que as ações têm a isenção de R$ 20.000. Como calcula uma DARF, que é o preço de venda menos o preço de compra menos o custo, né? Que vai dar o total que eu tenho que pagar de imposto. E se no final do mês eu efetuei, vou botar mais para baixo aqui, ó, abrir uma outra aba aqui, ó. Se no final do mês, vou botar aqui, ó, final do mês, o total de vendas for abaixo de R$ 20.000, a gente chama de 20K, né? 20K quer dizer K de quilo de mil. Então, R$ 20.000 eu não pago DARF, tá? Vou botar sem DARF, tá bom? Então, muito importante a gente saber disso aqui. Então, o principal de DARF é o quê? Primeiro, se eu vendi ação, vendi opção, fim de fundo imobiliário, eu pago a DARF. Só que a ação tem a isenção de R$ 20.000. Como eu calculo a DARF? Preço de venda menos o preço de compra menos o custo. Então a DARF vai dar R$ 20. Se eu vendi uma ação por 20 e comprei por 10 e tive um custo de R$ 3, pagarei a DARF sobre os R$ 7. Então a DARF vai ser 20%, dependendo, ou 15%. 15% vezes os R$ 7, que é a DARF que eu tenho que pagar. Tá bom? Então já sabemos tudo sobre a DARF, como eu calculo, como é a DARF de ação, opção, fundo imobiliário e a isenção que eu tenho. Então tem um outro pulo do gato aqui, né? Uma outra coisa que a gente não encontra ou a gente deixa passar batido. Se você é aquela pessoa que faz muito day trade, se você compra e vende ação, né? Ou mini índice, mini dólar, todos os dias, compra e vende no mesmo dia, a Receita Federal, a sua corretora, ela envia 1% do seu lucro para ser retido na fonte, né? O imposto de renda retido na fonte, o IRRF, aqui, ó. Imposto de renda retido na fonte. Ele vai ter 1% do seu lucro, vai estar retido na Receita Federal. Então, se você faz day trade e você vai pagar sua DARF, você não vai pagar 20% do seu lucro, você vai pagar 19% do seu lucro. Tá? Isso aqui é outro pulo do gato que tem, porque 1% já está retido na Receita Federal. A Receita Federal já pegou o seu lucro, ela já pegou 1% do seu lucro. Então você vai pagar 19% do seu lucro, tá bom? Aonde está esse imposto de renda retido na fonte, André? Aqui, ó, imposto de renda retido na fonte. Né? Isso aqui, o meu deu 10 centavos, porque sobre a ação, né, em ações, quando não é day trade, ela retém apenas 0,005% do seu dinheiro, tá? Mas em day trade, a Receita Federal vai reter 1% do seu lucro. E aí você vai pagar a sua DARF sobre 19% do lucro mensal. Tá? Então isso aqui é outra forma de a gente pagar menos imposto de renda através da DARF. É 1%, mas se você teve um lucro aí de R$ 10.000, você já vai estar economizando 1% aí do seu lucro que você tem pagando menos imposto legalmente. Porque isso aqui tá lá na Receita Federal, eles mesmos falam isso aí, tá bom? Então, espero que você tenha entendido até aqui, tá? Então nós vamos agora para a parte prática, tá? Aonde que eu vou achar os preços para eu calcular, né? Se eu quiser montar uma planilha ou não, como eu vou fazer isso aqui, André? Tá? Então já entendemos isso aqui, vamos agora para a parte prática. Primeiramente, eu vou entrar no meu site da corretora. Então aqui é a corretora Clear, é uma corretora que eu não utilizo mais, ela tá meio que morta aqui, mas ela é mais simples de a gente saber. Então toda corretora é praticamente a mesma coisa. Eu vou entrar aqui no menu e vou lá em extrato, né? Extrato aqui, ó, ou extrato, ou notas de corretagem, ou notas, né? Então eu vou lá em extrato, a gente vai ver aqui, ó, eu vou pegar aqui 30 dias e vou aqui, ó, tá vendo aqui, ó, nota de pregão? Esse nota de pregão é a nota de corretagem da corretora Clear. E eu clico aqui e eu vou baixar. Então lá, ó, baixou a nota de negociação, tá? Então, a nota de corretagem é onde a gente vai olhar as ações que a gente vendeu. E ela vai abrir isso aqui, ó. Isso aqui é uma nota de corretagem, ó. Nota de corretagem, escrito aqui em cima. Tá? Então, isso aqui é onde a gente vai tirar os nossos dados para pagar o nosso imposto. Então, aqui está o nome da corretora, Clear, CNPJ, tudo mais, o dia que eu fiz. Então, essa aqui é de 29 de janeiro, então não é desse mês. E eu vendi duas ações, ó. Eu vendi, né, a ação da Pague Menos duas vezes, porque foi 200 ações, então vendi 100, depois vendi 100, ao preço de 10 e 21, né, dando um total de R$ 2.042. Então, primeiro, eu vou pegar esse valor, 200 ações
né, a 10,21 cada uma, então vou botar na minha planilha lá, né? Eu vou lá e vou botar lá, ó, pague menos, né? O ticker dela é esse. Eu vendi 200 ações vezes 10,21. Então, PGMN, pague menos, eu tive um total de venda de R$ 2.042, né? O R maiúsculo aqui. Eu vendi R$ 2.042 de pague menos. E quanto que eu comprei, André? Eu não lembro quanto que eu comprei, mas vamos supor que eu comprei por, vou botar um preço aqui, 10,21, 9,21. 9,21. Né? Eu comprei 200 ações a R$ 9,21, tá? O que isso significa, André? Que eu tive um lucro, né, de R$1 por ação. Como são 200 ações, eu lucro de R$200. Então eu lucrei R$200. Se eu tivesse feito só essa operação em um mês, quanto de DARF que eu teria pago, André? Eu teria pago 20%, 15% de R$200, porque eu comprei a 9,21, 200 ações, que deu R$18 mil, né? R$1.800, e vendi 200 ações a 10,21, dando R$2.042. Tive um lucro de R$200, por exemplo. Né? Vamos supor, não sei se as contas certas certinho aqui não. Depois eu faço as contas certas aqui. Vamos pegar aqui as contas aqui. 9,21 vezes 200. Opa. Pera aí, tá aqui a calculadora. 9,21 vezes 200 dá R$1.842. Aqui, ó. Um total de R$1.842. Tá, dá isso mesmo. R$200 de lucro. Eu vou pagar a DARF aqui, André? Não. Por quê? Porque a minha venda foi R$ 2.042. Eu vendi apenas R$ 2.042. E no swing trade, nas ações, a gente tem a isenção de R$20 mil. Tá bom? Então, vamos recapitular. Eu vou colocar meu preço de venda mais os custos que eu tive, que está aqui embaixo. Ó, custos, tá? Taxa de liquidação, taxa de registro, emolumento. Então, vou botar todos os custos que eu tive na minha ação. E ok, André, tá bom. Então agora eu calculei a DARF, eu aprendi, né? Tá tudo complicado aqui, mas eu consegui entender quanto que eu tenho que pagar a DARF. Agora, como eu vou gerar a DARF, né? Deixa eu deixar tudo branco aqui. Como eu vou gerar a DARF? Né? Eu quero pagar a DARF. Eu já calculei que eu tive R$20 que eu tenho que pagar. Né? Quando que eu vou pagar? Eu vou pagar no site da Receita Federal. A gente chama de Sicalc, tá? Então eu vou abrir aqui a minha internet, o meu Google, dar o Google Sicalc, vou digitar aqui, ó, Sicalc, e vou no primeiro link, Sicalc da Receita Federal. É bem simples. Então aqui, ó, Sicalc da Receita Federal. E vou aqui, ó, preenchimento rápido, tá? Preenchimento rápido. E aí ele vai já abrir pessoa física, pessoa jurídica, estrangeiro. Eu vou botar em pessoa física, vou botar aqui o meu CPF, minha data de nascimento, vai abrir, né? Vai abrir aqui essa outra aba aqui, ó, e eu vou botar aqui, ó, código ou nome da receita. O código da receita para operação em bolsa é 6015, tá? Então eu vou botar 6015, que é ganhos líquidos em operações de bolsa de valores. E aí eu vou colocar o período de apuração, que foi o quê? Setembro, né? Mês 9 de 2021. E o número de referência, data de vencimento já dá automático, é 29, que é o último dia útil de outubro. E o valor, quanto que foi, André? Foi R$200 de DARF? Então, R$200. E vou calcular. E aí, vou imprimir a DARF e vou pagar no meu banco, tá bom? Então, até agora, espero que vocês tenham entendido sobre a DARF. Tá? E vou passar agora, para você que ficou aí até o final, né? Para você que ficou até o final, eu vou passar agora duas dicas. Tá? Dicas muito importantes para você que não gosta de ficar calculando, não gosta de ter planilha, não gosta de ter nada. Tá? Então vamos para a dica final, para finalizar aqui a nossa aula. Tá? Então primeiro, aqui ó, Sencon. Sencon é um site, né? Eu não estou sendo patrocinado por ninguém, tá, gente? É só dica mesmo. Sencon é um site, né? Agora parece que ele está com
o Traders Club, acho que deve ter comprado, é um site que ele gera já a DARF pronta para a gente. Olha que interessante, né? Então esse site, o Sencom, ele gera a DARF para a gente pronta. Então você vai cadastrar, né? Então já tem um cadastro, já entro. Só que esse programa aqui ele é pago, tá? Você tem que pagar aí para você conseguir emitir a sua DARF. Tá? Então você vai enviar, você vai pegar essas notas de corretagem. Ó, eu não imprimi, eu não baixei aqui a minha nota de corretagem. Eu vou ir aqui, né? Aonde que ela tá no folder, eu vou aqui enviar notas e vou enviar a minha nota aqui, né? Vou selecionar os arquivos aqui, ó, adicionar arquivo e vou adicionar a minha nota de corretagem, a nota de corretagem, ó. Pum, abrir ela e vou iniciar envio. Tum, ok. Ela vai fazer o processo, né? Tudo que eu tenho e vai falar, ó, André, nesse mês tal você vai pagar tal de DARF e ela já vai dar o código de barras a DARF para você baixar. Então, uma mão na roda mesmo para gente para quem não gosta aí de fazer as contas e tudo mais. Mas é importante você saber fazer as contas para você conferir, que às vezes a nota, o sistema ele envia duas ações em vez de uma, a gente tem que estar sempre acompanhando, que no meu já deu algumas inconsistências, tá? Então não é 100%, mas ajuda, 90% já ajuda muito. Então tem esse site, que é o Sencom, tá lá, ele está processando, ó, vai processar o que você tem, você vai verificar, aqui do lado tem um manualzinho, que é um resumo dele, tá? E tem um outro site também, esse aqui já é de graça, tá? É o MyProfit. O MyProfit também, ele é muito interessante, ele tem um plano para você pagar, né? Tudo tem um plano pago, né? Esqueça as planilhas, né? Então tem um plano pago que já tem muita coisa, ó, R$20 também não é muita coisa. Se você tem uma DARF muito grande, não é muita coisa não, tá? Então você vai aqui no MyProfit, você vai na sua conta, minha conta, vai entrar e você vai ter acesso aí, né, ao seu patrimônio, enviar notas, né? Isso aqui a gente vê que tem muita coisa aqui que já está errada, né? Que eu não, tem que atualizar aqui. Tem que enviar novas notas e tudo mais. Eu parei de enviar nota para cá. Mas aqui você consegue aqui enviar notas, a mesma coisa. Eu vou enviar minhas notas de corretagem, né? Eu posso arrastar aqui para cima, ó. Eu posso arrastar, ela já dá aqui a nota de corretagem. Ou eu posso enviar, botar aqui a corretora que é, ó, da Clear, e vou enviar notas. Ou eu posso aqui ver, ó, meu patrimônio, minha rentabilidade, posição detalhada, proventos recebidos, tá bom? E imposto de renda lá, minha DARF, ó. Só que para pagar a DARF tem que assinar, né, o prêmio. Mas aqui eu consigo pelo menos ver a rentabilidade e a posição resumida, que dá o quê? Dá o tanto que eu dei o lucro. Vou pegar o lucro, tirar 15 ou 20%, vir aqui no Cicalc e efetuar gerar a minha DARF aqui, tá bom? Então é muito simples, o MyProfit muitas pessoas utilizam, que eu conheço, tá? Ele dá realmente aqui a posição, patrimônio, lançamento manual, dúvida comum, ele agrupa, ele filtra, ele tem tudo. Então é um site bem completo. O Sencom também é muito bom, tá? Ele também gira em torno de R$20 por mês, olha lá, R$29 por mês. E ele é muito interessante, esse Cicalc, esse Sencom e o MyProfit Pro, tá bom? Então, espero que você tenha realmente, né? Deixa eu virar para mim agora aqui. Espero que você tenha realmente gostado dessa parte sobre DARF, tá? Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu Instagram para você ver e para você sempre salvar ele, para se tiver alguma dúvida em relação a DARF, você conseguir safar, né, o seu sanha, que a gente diz. Por quê? Muitas vezes a gente vende ação, compra ação e não sabe o quanto que a gente tem que pagar, se tem que pagar e se não tem que pagar. E a última dica, tá? Se você tem que ter o seu controle financeiro todos os meses, porque no ano que vem, na declaração anual, você vai ter que declarar mês a mês. Então você tem que botar: janeiro, tive um lucro de R$1.000, fevereiro, tive um prejuízo de R$5.000, março, tive um lucro de X reais. Então, na declaração anual, que a gente chama, a declaração que a gente faz todo ano em imposto de renda, a gente tem que fazer o nosso balanço lá, botar mês a mês. Então, para isso, a gente tem que ter a planilha do tanto que você teve de lucro e prejuízo mês a mês e o tanto que você pagou de DARF. Então, lá na declaração anual, você vai falar: ó, em janeiro eu tive um lucro de R$1.000 e paguei R$200 de DARF. Em fevereiro, eu paguei R$20 de DARF. Então, você tem que ter esse controle também das DARFs que você está pagando e dos lucros que você está tendo, tá bom? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado realmente dessa live e você tenha aprendido um pouco sobre imposto de renda, entrado no Cicalc aí,
para você realmente emitir sua própria DARF, tá? Boa noite para todo mundo, lembrando que amanhã tem a live, eu vou fazer o vídeo sobre a análise de fechamento das criptomoedas e vou fazer o vídeo do resumo semanal do mundo financeiro, tá bom? Bom sábado para todo mundo, bom domingo, boa semana para todos. Até mais.